Muito boa noite aos nossos telespectadores, internautas e também radiovintes, e saudamos os nossos radiovintes porque estamos também a emitir nos 102.7 Girassol FM, bem como nos canais 7 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV e ainda no YouTube da Rede Girassol, canal TV Girassol Online. Cá estamos para a primeira edição do mês de outubro do especial entrevista, toda a quinta-feira. Cá estamos para um assunto. Na edição de hoje vamos falar sobre políticas africanas, como andam os países do continente berço, os desafios que ainda enfrentam e qual a visão que deve ser, digamos que, tida para o desenvolvimento do Tribunal Militar do país. Esta é uma condenação à revelia, já que Kabila não compareceu ao julgamento e não reside no país há mais de 2 anos. O ex-presidente foi considerado culpado de crimes de guerra, traição e cumplicidade com o grupo armado M23. Este, de resto, um dos assuntos que vai dominar a nossa presença nesta quinta-feira aqui no seu especial entrevista, e exatamente por aí onde nós vamos arrancar a nossa conversa. Nosso convidado João Gonçalves Benedito, jornalista e especialista em assuntos africanos. Aliás, por mais de 9 anos esteve exatamente a residir na República Democrática do Congo, onde trabalhou, por isso conhece bem a realidade daquele país irmão de Angola. Muito boa noite, professor João Gonçalves Benedito, bem-vindo. Boa noite, caro colega, boa noite, caros telespectadores do canal Girassol. Professor, começamos exatamente por esta condenação do ex-presidente Joseph Kabila, da República Democrática do Congo. Eu lhe pergunto o que é que, numa primeira análise, o que é que significa esta condenação à pena de morte de Kabila? Significa que ele está no Congo, mas do lado dos rebeldes, nos Kivos. Significa que... Não sabe se é o do norte ou do sul. O que se sabe é que está no Kivu. Não, ele já esteve no Kivu. Quando entrou, veio do exterior, foi para o Goma, capital do Kivu Norte, e tem circulado entre o Kivu Norte e o Kivu Sul. Ok. E a decisão é que ele foi condenado à pena de morte por traição. E se for apanhado, vai ser fuzilado mesmo. O professor acredita que esta é uma pena que deverá ser cumprida mesmo? Se for apanhado, porque ele está do lado dos rebeldes, né? Mas pelo crime que ele cometeu, a lei congolesa dá pena de morte. Antes dessa rebelião ressurgir, o Congo tinha suspenso a pena de morte. Foi reposta por causa do M23, que voltou a atacar o Congo, e as instituições congolesas, o presidente da República, depois de consultar o Senado e a Assembleia Nacional, decidiram repor a pena de morte. E com aquele elemento que se envolver naquele tipo de ataques que estão acontecendo no Congo, se for apanhado e julgado, o julgamento é considerado como uma traição e dá pena de morte. Mas, professor, quais são os indícios que levaram ao Tribunal Militar da RDC a chegar à conclusão de que o ex-presidente Kabila estará a contribuir, ou contribuiu, no caso, com informações, no caso, traiu a pátria, né, apoiando o M23? O M23 surge sobre a presidência do Kabila. O M23 é uma emanação de uma rebelião que surgiu em 2004, chamado CNDP, Conselho Nacional, Conselho de Defesa do Povo, liderado por um rebelde que veio com o Kabila pai chamado Nkunda Batuare. Esses rebeldes, quando iniciaram isso, tomaram a cidade de Bukavu também, do Kivu Sul, mas depois o exército recuperou a cidade, e esse grupo, a dado momento, CNDP, em 23 de março de 2009, transformou-se em M23
Mas esses elementos também tinham participado já na revolta para derrubar o Kabila Pai, no 4 de agosto de 1998, um ano depois do Kabila Pai tomar o poder. E quando se transforma em M23, esse grupo integra-se nas Forças Armadas Congolesas. Ficaram lá 2009, 2012, até 2012, depois das eleições, as segundas eleições em 2011. Esse grupo ressurge de novo, supostamente para combater o Kabila. Por que disso? O presidente Kabila não estava a cumprir com os acordos que tinha com o grupo? Não, é um grupo que é manipulado para tomar mesmo uma parte do Congo. Há quem diz que são congoleses ou não. Eu fui refugiado no Congo, na era colonial. Tive professores ruandeses. Eram mesmo ruandeses, Tutsi. O problema é que, pronto, o tempo que viveram no Congo, Kinshasa, muitos foram integrados, inclusive, nas Forças Armadas Congolesas. Um deles até chegou a ser diretor do gabinete do Mobutu, um senhor chamado... o filho dele chegou a ser comandante da polícia quando eu estive no Congo. O filho dele chamava-se... Depois vou me recordar o nome. Muito bem. Bom, mas isso não importa. Voltando aqui a esta condenação do presidente Kabila, queremos perceber para aquilo que é a realidade do continente, por isso é que eu insisto, Sim. se acredita mesmo que é uma condenação que deverá ser cumprida. Se ele for capturado, se cair nas mãos das autoridades congolesas, ele vai ser fuzilado. Vai ser fuzilado. Exatamente. Porque... Efetivamente, José Kabila traiu a República Democrática do Congo. Sim. Está a apoiar o M23. Ele é um dos responsáveis do partido, ou ele é o responsável do partido que se coliga ao M23, que é a Aliança do Rio Congo. Já estamos a falar E ele, quando vem desta vez no Kivu Norte, ele fez um discurso à nação a partir da área controlada pelos rebeldes, como se fosse ainda o presidente da República. Eu segui o discurso dele. Como é que Kabila junta-se ou apoia o M23, um movimento que, durante a vigência do seu governo, também o prejudicou muito, ou seja, também o combateu? É muito complicado. Eu, inclusive, tenho um livro que os intelectuais congoleses escreveram em publicaram um livro em 2013, fala sobre a balcanização do Congo, e ele ainda estava no poder. Acusaram o homem de ser um filho adotivo do Kabila Pai, mas ele é ruandês. O livro está comigo, está em francês. Emprestei a um amigo. E ruandês, o nome dele não era Kabila, não. É Hipólito Kanambe. José Kabila não é José Kabila, é Hipólito Kanambe. Exatamente. E há um governador do Katanga, que também morreu depois de começar a falar isso, que foi solicitado, com o apoio de um belga chamado Louis Michel, para... depois ele, quando chega, começou a ser chamado Joseph Kabila, mas como ele era gêmeo, tinham que introduzir um nome chamado Kabange na língua deles, lá dos catangueses. É gêmeo. E o governador de Katanga, já morreu porque ele denunciou isso, disse que não, nós fomos pedidos para, como ele sendo gêmeo, dar o nome de gêmeo em Swahili. E em Swahili, ser gêmeo é Kabange. Mas alguns documentos que ele assina antes de ter o nome de Kabange, como presidente, ele assinava Joseph Kabila. Depois começou a assinar Joseph Kabila Kabange. Exatamente. E ele é acusado mesmo de ser um usurpador, porque ele veio com os ruandeses que vieram apoiar o Kabila Pai quando tomou o poder, quando derrubou o Mobutu. Ele veio com aquele grupo e dizem que era logístico. Então, como é que ele se filia? Como é que ele se junta a um movimento que o combateu? O professor dizia que é complexo, mas é a realidade. Ele era cúmplice. Mesmo hoje, enquanto presidente da República já era cúmplice do M23? Hoje fala-se dos ruandeses que
que estão dentro do exército congolês, aquilo é um trabalho bem feito. No tempo do Mobutu, Mobutu dizia que era panafricanismo, não sei quantos mais. Pronto, introduziu alguns estudos, porque eu ainda até cheguei a ver um senhor... Mas naquele tempo, professor João Gonçalves, Sim. naquela altura, esta justificativa, este argumento do presidente Mobutu fazia sentido olhar para aquilo que era a realidade do continente. Hoje ainda coloca-se este argumento de panafricanismo quando se fala da soberania dos países? Então, por que estavam para criar a União, os Estados Unidos da África? É no âmbito do panafricanismo. E naquele tempo do Mobutu, o Mobutu chegou a criar uma organização chamada CPGL, Comunidade dos Países dos Grandes Lagos, a partir de 1976, e que aglutinou o Ruanda, o Burundi e o Zaire. E o Zaire, que inclusive alimentava os orçamentos dos dois países, do Ruanda e do Burundi. E eles convidaram, por isso que eu disse que ele chegou a ter um ministro, um diretor do gabinete chamado Bisengimana Ruema, que era mesmo ruandês, Tutsi, que era diretor do gabinete. E também tinha um angolano lá, um senhor chamado Dr. Nimi Maidi Kangimbi, do Coimba. Também foi diretor adjunto do gabinete do Mobutu. Eu conheço o senhor, até fui no óbito da mãe dele nos anos... Antes de eu... Não, fui visitar a minha mãe no Congo em 82. Como o primo dele era o mais velho, meu amigo, éramos vizinhos, fui no óbito desse angolano que era diretor adjunto da mãe do gabinete do Mobutu. Então, o Mobutu considerava que esses elementos dos países vizinhos, né, poderiam também ser congoleses. Conheci muitos mesmo sendo angolanos. tutsis? Sim, mesmo sendo tutsi. O problema ali não era ser tutsi ou não. O problema ele queria é ter aqueles elementos que estão no Congo, né? Que ficassem como também congoleses. Vamos voltar então aqui a esta condenação. Os motivos invocados são os crimes de guerra por homicídios intencionais, violações sexuais, tortura, traição e organização de um movimento insurrecional. O que se diz é que o ex-presidente Kabila promoveu todas estas questões que têm a ver com os crimes contra os congoleses. Olha só, quando ele integra o M23 nas Forças Armadas angolanas, isso estava caso lá. Congolesas? Diga? Nas Forças Armadas congolesas. O M23 é integrado nas Forças Armadas congolesas. O Tribunal Internacional, Penal Internacional, começou a pedir o chefe do M23, chama-se Bosco Ntaganda. Pressionavam o Kabila para esse elemento, não obstante ser um dos generais das Forças Armadas congolesas, que fosse entregue para o Tribunal Internacional. Ele pressionado para fazer fugir o Ntaganda, ele foi numa rádio lá no Kivu Sul, na capital do Kivu Sul, falou em Swahili. O que ele disse? Eu vou prender o Ntaganda e vou apresentá-lo ao Tribunal Internacional. O Ntaganda revolta-se agora, está entendendo? Para se defender. O que aconteceu? Eles ocuparam o Goma também. Foi preciso a ONU, através do Conselho de Segurança da ONU, e na altura até Angola tinha assumido pela primeira vez a presidência da CIRGL, a ONU utilizou pela primeira vez em África o capítulo 7, o uso da força, para expulsar esses elementos do Congo. E esse grupo que expulsou foram 3.000 homens formados pelo exército sul-africano, tanzanianos e malauítas, para expulsar o M23. Eles se retiram por causa dessas declarações do Kabila. Começaram a... Mas as declarações do presidente Kabila eram verdadeiras ou era para despistar a comunidade internacional? O TPI? Porque ele podia prender o homem. O TPI pede ao Kabila para entregar o homem, né? Ele, como presidente, faria o quê? Prender e entregar. Ele foi na rádio dizer: eu vou prender o Bosco Ntaganda pelos crimes que cometeu. Então, o Bosco Ntaganda pega em arma, revolta-se e a ONU persegue o homem. Ele é preso no Ruanda, na Embaixada Americana, e foi entregue para o Tribunal Internacional. Então, o presidente da República está a lhe pedir um criminoso, ele vai vir dizer isso na rádio.
significa estar ali dizer que fuja, né? Exatamente. Suspeita-se que ele é que fez fugir. O homem foi condenado a 30 anos de prisão no tribunal. É aí onde começa toda esta ligação com este apoio do presidente Kabila. Começa Kabila. a se suspeitar. Porque, inclusive, o presidente Kabila, até em setembro de 2015, autorizou o exército ruandês a invadir aquela parte toda do leste do Congo, onde estavam os supostos genocidários da FDLR. E assinaram os acordos. Eu me recordo, o ministro da Defesa na altura do Congo, Atatame, ele disse que o Ruanda é o país com o qual o Congo pode colaborar, porque entende os problemas do Congo. Porque o presidente Kabila autorizava o exército ruandês ir prender os FDLR no Congo, que agora o Ruanda está a dizer que antes de sair o governo congolês tem que entregar esses homens. E também informações que existem. Esses homens, quando são apanhados, enviados no Ruanda, o Kagame recicla, os integra também no grupo do M23, porque eles conhecem muito bem. Então, nesse caso, o presidente Kabila, sendo um apoiador do M23, está também com o presidente Kagame. O presidente Kagame acompanha todo esse processo. Isso é sem dúvida. Há muita coisa que a gente lê. Eu li muita coisa, conversei com muitos congoleses. O Kabila, olha, ultimamente estão a dizer, o Kabila pagava anualmente 60 milhões de dólares ao Kagame pelo apoio militar que ele dava a esse senhor. Será que pode também olhar-se para um apoio do presidente Kagame ao ex-presidente Kabila neste momento em que ele está foragido? Não há dúvidas nenhumas. As pessoas até podem dizer, cada um tem as suas opiniões. O Kagame, sim, apoia o Kabila. E o que o Kagame fez? Para se retirar das acusações que o M23 é uma emanação do Ruanda, o Kagame disse ao Kabila, agora você que vai aparecer. O Kabila agora é que aparece, ele mais aquele senhor que foi da Comissão Nacional Eleitoral, Corneille Nangaa, como os orientadores do M23 e da Aliança do Rio Congo. Mas a verdade, para justificar que é um movimento congolês interno, e não ruandês. não ruandês. Mas aquilo é mesmo, porque já se falava de implantação de ruandeses no leste do Congo. Nos anos 2010, 11, já se dizia que o Ruanda expulsava os congoleses. Os ruandeses vinham, expulsavam os congoleses e implantavam elementos ruandeses. Não é por ser tudo ou não, mas implantavam. Professor, aqui duas notas. Nós estamos a falar de um ex-presidente que, sim, antes mesmo de deixar o poder, fez alterações na Constituição do país e uma delas tem que ver com o estatuto que tinha de senador vitalício. Exatamente. É também um elemento que poderá ter contribuído para esta condenação, porque estamos a falar de um senador, é uma entidade que, à partida, deve defender também a nação. É assim, na Constituição congolesa, esse título honorífico não existia. O Kabila, quando viu que vai sair do poder, fez uma emenda à Constituição a dizer que qualquer presidente que cessasse o seu mandato... Mas estava a pensar nele. São 2 mandatos. Fala em qualquer, mas estava a pensar nele. Eu penso que estava a pensar nele, porque naquela emenda que ele faz, ele até agora é senador vitalício, se atribui um salário de $600 mil por mês. Isso não são falácias, não. 600 mil dólares por mês. Veja, num país onde o salário mínimo é $30, né? E tinha uma tropa equivalente aí a uma brigada, 1.500 homens. Só lhe retiraram aquilo quando começaram a suspeitar que ele estava a colaborar, abandonou o Congo. Mas aquilo foi aprovado no Congresso. O Congresso é o Senado e a Assembleia Nacional. E aquilo... Não, isso, professor, na sua ótica, Kabila já previa que tempos depois poderia ter problemas com a justiça, daí ter feito estas emendas todas da Constituição? Não, é mesmo oportunismo. Porque até nas eleições de 2008, o que é que acontece? As pessoas também, os jornalistas sabem, os políticos sabem,
nas eleições de 2018, supostamente o Tshisekedi não ganhou. Porque eles foram numa região lá na Suíça, onde foram criar uma coligação chamada Lamuca. Tá vendo? Lamuca, a corda. E essa coligação tinha lá o Jean-Pierre Mbemba, do MLC, tinha lá aquele senhor de Katanga, Moise Katumbi, tinha lá o Fayulu, que supostamente ganhou. Martim Fayulu. O Adolfo Muzito, que agora foi nomeado ministro do Orçamento. Mas o Camere, que também vamos falar, que demitiu-se agora o presidente da Assembleia Nacional, diz o Tshisekedi, diz, não, você não pode apoiar aqueles homens, porque o teu pai foi um homem grande. E foi. Eu vou te apoiar com o meu partido e vamos criar outra coligação. Ao fazer isso, os conhecedores, os padres dizem que o Kabila o Tshisekedi não ganhou. Mas uma fonte que eu tenho assim, diz-me assim que quem fez com que o Tshisekedi tomasse o poder, embora tenha perdido, foi a África do Sul, os Estados Unidos e a França, como já tinha acontecido quando o pai dele também morreu, quando o pai do Kabila também, quando morreu. A África do Sul, a França e os Estados Unidos é que meteram o Kabila no poder. Porque havia um tempo que estava a se passar aí, não havia presidente, eles aproveitaram, meteram o Kabila. E o Kabila mete o Tshisekedi. Quer dizer, falsificam os resultados. Em vez de proclamar o Kabila como vencedor, proclama o Tshisekedi por causa do nome do pai, do partido também. E aí criam um governo de coligação. O que ele faz? O Tshisekedi fica presidente e ele apodera-se do governo através da Frente Comum para o Congo, para obstaculizar o trabalho do Tshisekedi. Sim. Isso até depois chegaram em 2021, como a Constituição congolesa também permite isso, o Tshisekedi virou o cenário, correu com os deputados, que a maioria do Kabila, e ele ficou com a maioria. Isso para poder governar com alguma normalidade. O regime é semipresidencial. Ele com aquele ministro Ilunga Ilunkamba, principalmente, o Tshisekedi era tido como o velho lá de Portugal, né? Não obstante, a Constituição atribui... Ou seja, era um presidente só de nome, quase não tinha... Bom, resumindo, o Kabila já era suspeito há muitos anos de colaborar com essa gente, porque inclusive houve umas negociações também levadas a cabo pela ONU. Angola ainda era presidente da CIRGL. Em 2015, saiu um documento... Não. Parece 2013. João Gonçalves, dá aqui agora uma nota e deixa-me interrompê-lo. Fala que a suspeita não é nova. Há as suspeitas sobre, sobre este apoio de Kabila ou esta amizade, vamos assim dizer, esta ligação do presidente Kabila com o M23 não é nova. Por que é que, na sua ótica, só agora o Tribunal Militar decidiu avançar para esta condenação? Ele era presidente e eu estava para dizer... que o mecanismo... Não, ele já deixa a presidência. O presidente Tshisekedi está no segundo mandato já. Não, estou a me referir ao Kabila. Sim, não, porque é que só agora que o tribunal decidiu condenar o ex-presidente Kabila, julgar e condenar? Eles esqueceram aquilo, só que ele foi recidivista, né? Okay. Agora fez-lo mesmo para demonstrar que eu tenho força, vou lutar. Mas naquele momento as pessoas suspeitavam, porque o mecanismo de paz de Addis Abeba, que foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, no seu ponto 14, dizia que o governo congolês tinha que fazer reformas nas Forças Armadas e na polícia. Ele deixou assim. Porque se fizesse a reforma nas Forças Armadas e na polícia, penso que o exército congolês e a polícia estariam bem organizados. Mas ele não fez mesmo nada. Praticamente deixou aquilo assim e criou um governo de coligação que ele foi criando até 2018. Deixou o exército apodrecer a chegar até onde chegou. Que mensagem é que que mensagem, no caso, é que está a ser passada primeiramente ao continente africano, a olhar para esta condenação, este julgamento e condenação de um ex-presidente
à morte, que mensagem é que os outros países podem retirar, ou os outros políticos, vamos assim ser mais diretos, podem retirar desta medida, desta decisão do Tribunal Congolês? Não, mas a mensagem é a seguinte: nós, quando estamos a dirigir, um presidente, quando está a dirigir um país, não significa que o país é sua lavra. Não significa que o país é sua lavra. Significa que todo elemento que assume a presidência a jurar que eu vou trabalhar para a população, mas tem que trabalhar. Suspeita-se que ele... Não suspeita-se. Há provas que ele, nos 18 anos que ele fez, acumulou um patrimônio equivalente a 18 mil milhões de dólares. Há dias desmantelaram aí cerca de 30 portos em vários rios do Congo, que eram propriedade dele, fazendas e tudo. Quer dizer, a mensagem é: as pessoas, quando querem trabalhar para o povo, não é para isso enriquecer. Segundo, não é para atrair. Nós temos, por exemplo, presidentes que saíram. O Mandela saiu. Quem fala mal do Mandela? O mais velho Chissano saiu. O Obasanjo até hoje está quase a chegar aos 90 anos. É usado. Então, uma mensagem para dizer... É usado para a manutenção de paz, para questões que têm a ver mesmo com a pacificação no continente. Não é? Sim. Então, ele, como senador, foi aceito como senador, acumulou aqueles valores todos e podia fazer um outro trabalho, talvez até a partir de fora, né? Na África do Sul ou num país qualquer. Chamar a união dos congoleses para evitar... Ele foi na área dos rebeldes e fez um discurso bombástico, como quem diz que eu ainda vou voltar. Tanto mais que ele, antes de sair do poder, na Namíbia, na cimeira da Namíbia, da SADC que ele presenciou, no discurso dele disse: até logo. Ou seja, estou a sair, mas um dia volto. Claro. E para o Ocidente, estamos a falar de uma República Democrática do Congo que continua a ser, permita-me aqui a expressão, como que uma galinha de ovos de ouro para muitos países, por conta daquilo que que são a potencialidade, no caso, que representa para muitos minérios e tudo mais. Como é que esta condenação poderá ser vista, e estamos aqui diante de uma situação que poderá abrir espaço para o aproveitamento também? Não, mas o problema deles não é o Kabila. O Ocidente, o problema deles não é Kabila. O Kabila, em 2014, John Kerry passou até por aqui e foi visitar a Sonil. Foi no Congo, pegou-lhe no ombro. Na televisão, um presidente, ele pegou no ombro e disse: você é jovem, já está há muito tempo, deixa já o poder. Assim, a humilhá-lo, tá vendo? Ele até, orgulhosamente, em vez de organizar as eleições em 2016, ele foi até 2018 para se vingar da humilhação que foi submetido. O problema do Congo não é o Kabila, que pode ser fuzilado ou não. O problema do Congo são as lutas. É preciso saber que, quando o Leopoldo II apoderou-se do Estado Independente do Congo, criou o Estado Independente do Congo, o primeiro país que reconheceu foi os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que reconheceram, depois os outros seguiram. Em 1942, quando o rei da Bélgica foge, abandona a Bélgica por causa da Segunda Guerra Mundial, quem geriu o Congo foram a Inglaterra e os Estados Unidos. Em 1953, esse já é o professor Stanislas Mararo que diz isso, por causa da ameaça da União Soviética, os países ocidentais atribuíram a proeminência da gestão do Congo aos americanos. Esta condenação, e fazendo aqui uma ligação com aquilo que é a realidade hoje na República Democrática do Congo, por exemplo, na questão do Kivu, poderá levar à separação do Kivu? Esta condenação poderá permitir que... Eu queria dizer coisas importantes até chegar aí. Exatamente. Em 1960, quem ordenou a morte do Lumumba foi o general Enzauer. Lhe disseram que o Lumumba
era agente da União Soviética no dia 4 por aí de agosto de 1960. O Lumumba disse em inglês: eliminem esse homem, numa reunião do Conselho de Segurança Nacional. E em setembro ele foi afastaram-lhe e foi fuzilado. E foram também os americanos que evitaram que os catangueses dividissem o Congo, quando esses europeus, franceses e outros belgas estavam a dizer que o Katanga tem que separar. Os americanos é que disseram: não, o Katanga fica mesmo assim. São eles que ajudaram Mobutu a combater aquelas rebeliões todas de Katanga, nos Kivos e outros, porque até houve um belga, Scrammer, que declarou independência no Kivu, também já aconteceu. Os americanos atenuaram. E é por isso que eu tenho dito, mais uma vez espaço para isso? É por isso que eu tenho dito que o único país, porque aquilo é praticamente o Congo, é um protetorado, entre aspas, americano. É por isso que eu tenho dito, o único país que pode resolver o problema do Congo é os Estados Unidos. E é nos Estados Unidos também onde saíram vários intelectuais, dos quais o Peter Pham, que foi representante do Trump na região dos Grandes Lagos no primeiro mandato, que disse que o Congo deve ser implodido no sistema de kosovização, quer dizer, no sistema da Jugoslávia. Que os americanos podem resolver o problema do Congo como o Congo está, como também podem dividir o Congo, só depende mesmo deles. E corre-se esse risco, professor? O Congo? Ser dividido? Pelas propostas que eu já vi, há um professor, Asmil e Greg, que diz: there is no Congo, o Congo não existe. O Ludo Martens, o antigo presidente do Partido Socialista belga, antes de morrer, denunciou que o Congo estava a trabalhar para implodir o Congo, e ele até cita que Angola também tem que ter cuidado, o Mali e outros, porque esses todos os grandes países, o sonho deles é implodir porque são mal governados. Estou a dizer isso porque eu li isso. Então, é preciso ter muito cuidado. Os americanos podem manter o Congo como está, mas também podem implodir. Agora, por causa dos interesses que o Tshisekedi lhes está a apresentar, eles, por interesse, podem proteger o Congo, mas não é pelo Congo, para eles gostar do Congo, é pelos mineiros. É por causa dos Sim, e o Sarkozy, em 2009, o presidente Sarkozy, foi no Congo, no Congresso, reunião entre o Parlamento, a Assembleia Nacional e o Senado. O Sarkozy disse: o Congo deve partilhar as riquezas que tem por ser um país com uma dimensão estranha. Estava aquela sugestão e nenhum senador, nenhum deputado reagiu àquilo que o Sarkozy disse. Naquela altura. Exatamente. Professor, não respondeu. E rapidamente, para fazermos um intervalo. Sim. Com esta condenação, com tudo o que se fala agora, o Kivu pode ser dividido? Aqui há o risco do Kivu ser dividido, abrindo mais espaço para o M23 e não só? A divisão não tem nada a ver com a condenação do Kabila. Ou a separação do resto do Congo, no caso? A separação do resto do Congo tem a ver com a vontade da comunidade internacional. Não existe. Da sociedade internacional. O que eu pergunto é separar o Kivu do resto do Congo. O Ruanda só pode separar o Kivu do resto do Congo se os americanos quiserem. Quando se dividiu o Sudão, os americanos queriam. É um lobby americano metodista que impulsionou a divisão do Sudão. Então, se os americanos quiserem, porque eles é que controlam o Congo pode mesmo se dividir, mas também, se quiserem, pode se manter como está. É só preparar o exército congolês e apoiá-lo. O Ruanda é um paísito de tamanho de Cabinda. E agora, mesmo recorrendo à força, mais facilmente o governo congolês poderá recuperar o leste da RDC, no caso Kivu, as zonas em que estão hoje ocupadas pelo Eu já M23? te disse que no tempo do Mobutu, um belga também desse desplante do Bukavu, era só um Kivu, era grande província, porque aquilo foi dividido, Kivu Norte, Kivu Sul, Maniema. O belga declarou independência, disse que eu separo o Congo, mas como os americanos não queriam, o Congo ficou lá intacto. Ou seja, os professores estão a dizer-nos que também aqui é uma situação que vai depender da vontade norte-americana. Sim. É uma decisão que pode depender dos norte-americanos, seguido dos alemães, porque os grandes conhecedores do Congo, também os alemães, mas são muito calados. Então estamos mais longe da resolução desta guerra ou do fim desta guerra do que
da sua continuidade? Depende dos americanos, porque o Tshisekedi está a negociar com os americanos minérios em troca de defesa. E os minérios do Congo aqui são cobiçados, são cobiçados por todos os Não países. só pelos americanos, né? E por muitos outros países, certo? Mas o americano bate o pé. Ele tem lá uma grande empresa chamada Tenke Fungurume, a maior empresa de extração de minérios. Mas não é lá no Kivu, né? Está aqui no Katanga. Ok. Eles controlam o Congo. Eles é que metem... Não há nenhum presidente, mete isso na tua cabeça, meu irmão. Não há nenhum presidente congolês que pode subir no Congo por enquanto, sem a bênção dos americanos. Ok. Professor João Gonçalves Benedito, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. A SIC nos está a ouvir e também a nos assistir pelos nossos canais de TV, bem como no canal do YouTube e a ouvir pela Girassol FM 102.7. Nós fazemos um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos a conversa com João Gonçalves Benedito, é jornalista, especialista em assuntos africanos e começamos por falar da condenação à pena de morte para o ex-presidente ou do ex-presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila. Na segunda parte vamos falar sobre outras questões do continente berço. Fique por aí, voltamos daqui a pouco. Estamos de regresso para a segunda parte do especial entrevista, edição do dia 2 de outubro de 2025. É a primeira deste 10º mês do ano 2025. Olhamos para o conflito que opõe o exército congolês ao M23, mas fundamentalmente para a condenação à pena de morte do ex-presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila Kabange, que foi condenado na passada terça-feira à pena de morte por crimes que têm a ver com traição, cumplicidade com o grupo armado M23 e também crimes de guerra, de acordo com o Tribunal Militar da República Democrática do Congo. Professor João Gonçalves Benedito, estamos de volta para a segunda parte desta conversa, olhar para outras questões do continente, questões que têm a ver ainda com a manutenção da paz em África. Recentemente realizou-se a edição 80 da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde os presidentes africanos também tomaram a palavra com muitos discursos, e começando exatamente pelo presidente da União Africana e também o presidente da República de Angola, João Lourenço, disse que Angola, enquanto país do continente, mas também enquanto presidente da União Africana, continua atenta e preocupada com a situação das guerras no continente, tendo chamado a atenção para a união dos africanos para a resolução de um problema que é de África. Disse mesmo que, sem descurar, sem colocar de lado o apoio do Ocidente e de outros países, o mais importante mesmo é que os africanos possam sentar à mesma mesa e encontrar soluções para os seus problemas. Sim, mas o problema está no seguinte. Tudo começou da forma como as independências foram adquiridas. Eles disseram assim, as antigas potências disseram assim: nós vos demos a bandeira, os hinos nacionais, os privilégios de presidentes e reis, mas a economia é conosco. Nós estamos a viver uma fase maioritária. A maioria dos países africanos, quase 99%, está a viver uma época de neocolonialismo. Bom, o nosso presidente fez o seu discurso, é presidente da União Africana. Mas o discurso dele teve um duplo sentido. O problema está que a União Africana tem muitos problemas graves. Um dos principais problemas é financeiro. E a União Africana é financiada pelas grandes potências. Está amarrada às grandes potências. Sim, quase também 70%, 80% dos países africanos não contribuem para nada.
E agora você vê só, quando alguém te dá um dinheiro, o dinheiro não se dá, é para dizer que amanhã você vai me devolver. Então, dificilmente os países africanos podem tomar uma decisão independente ou soberana, porque depende financeiramente. O meu professor me ensinou, está aí a me ouvir, a me ver, o meu professor de economia, de geoestratégia geopolítica, disse-nos o seguinte: na vida, o primeiro poder que existe é o poder econômico. Você, se tem um poder econômico, controla os outros. Controla o poder militar. Olha, o Congo não está conseguindo controlar o poder religioso, porque as igrejas ficam assim. Eu cheguei a me encontrar, por exemplo, com o Monsenhor Mosengo, que morreu, que foi substituído por esse, o cardeal Mosengo, que disse assim: epa, eu não gosto do Kabila. E enquanto ele não me pedir perdão perante o presidente Sassou Nguesso, eu nunca vou falar com esse moço. Está vendo um cardeal, que o problema dele é de resolver questões de igreja, para se envolver de tal maneira nos problemas do mundo, e que o Congo agora não está só com a oposição ou com os rebeldes, também está com a igreja por cima dele. E o Congo é só um protótipo daquilo que acontece em outros países da África. Mas o Congo é mais. A igreja envolve-se de tal maneira nos problemas do Estado. Vão dizer, não, mas a primeira tarefa da igreja é resolver para irmos no céu. Isso de estar toda hora disparatar, inclusive o presidente, isso não se faz. Porque o governo congolês é pobre. Então, no caso da União Africana, também é pobre. A União Africana nem tem dinheiro para desdobrar força de manutenção de paz. Não sei quem anda a financiar o Ruanda, deve ser a própria União Europeia, os americanos. Os ruandeses estão na República Centro-Africana, estão em Moçambique, um Ruanda que o presidente Habyarimana um dia disse: a nossa economia é produzir mandioca para dar de comer fungo à pessoa. O presidente que esse Kagame matou. Então, os países africanos têm problemas graves e de dependência também. Independentemente, muitos países são chantageados porque estão ligados a comportamentos neocoloniais promovidos por aqueles mesmo que nos colonizaram. A questão da transição política é também ainda uma das grandes preocupações do continente. Transição política como? A olhar para aquilo que tem que ver, por exemplo, com as mudanças de governo. As mudanças de governo, o problema está quem vai governar. E também 70% desses governos, alternância ou não, tirando um ou outro, depende das antigas potências coloniais. Ele se mete lá um elemento, é para dizer, você vai se comportar assim. E se ele mudar, é diabolizado, é gatuno, é prostituto, roubou dinheiro. Quando você está a ouvir a falar assim contra um presidente, é porque não satisfez os direitos dos ocidentais. Obediência. Então, os presidentes que vêm mesmo assim para defender os seus países morrem. O Gaddafi foi morto porque ele estava a falar em criação dos Estados Unidos da África, mas também não gostei do Gaddafi. Um dia no Congo, o embaixador dele mandou vir um montão de sobas, cerca de 200 sobas ele transportou para em Kinshasa, veio proclamar rei dos reis. Mas neste caso, professor João Gonçalves, olhar para aquilo que está a dizer, que tem a ver ainda com a influência que as colónias continuam a ter, sim, que soluções é que podemos apontar então para o continente? É ir morrendo. Os primeiros que morreram para isso, o Kwame Nkrumah foi abatido porque ele defendia isso. O mais velho Nyerere, não sei por que sobreviveu. Os Nasser, aqueles presidentes do Egito. O Neto também já se sabe, foi morto. Porque ele não era um homem que dizia oui, Messias, não. Não vou falar do Kabila. O Kabila se fez arrastar ele próprio. Um Wabi foi morto. Então, deveria ser assim. Quando um presidente sobe, continua aquilo que o outro fez. Se ele matarem aquele que seguir, continua a fazer a mesma coisa. Até quando eles se cansarem de matar. Mas é preciso te matar mesmo. Porque se você fizer isso, eu vou te tirar. Você fica aí,
vou tirar também a minha parte, isso também é de todos. É isso que acontece. É isso que acontece. Não há aquela pujança de querer continuar as obras que os outros deixaram, né? Está vendo, né? Continuar. O único país que faz mais ou menos isso é a África do Sul. Também é uma potência regional, né? Mesmo no Egito matam aquele presidente que esse Sisi substituiu. Foi morto. Ele foi acusado porque vinha com uma ideologia assim anti-Israel e anti-americano. O senhor foi posto na prisão e foi eleito. Meteram lá um marechal. Então, é isso que acontece. Os africanos, em vez de estar também toda hora a criticar, ele que está no poder, não dá. Você também, quando for lá, terá a mesma coisa. Deveríamos nos unir até. É para tentar apoiar as boas ideias. É bom mesmo também criticar, né? Aí onde estás, não está bom, faz isso. E você também que está lá, não é sabichão. Você tem que ensinar, tem que muitas vezes tirar as ideias das pessoas. Você tem que matarem. Aquele que vem, não é porque esse é do partido, está importante é a África. João Gonçalves, está a faltar uma política africana como tal, ou seja, uma ideia daquilo que é o africanismo para o desenvolvimento do continente de forma unificada, sem olhar para o Ocidente? Para as grandes potências? Exatamente, mas essa ideia existe. O problema é que há interferências. Muitos dizem que é afropessimismo, não é nada afropessimismo. O problema é que a pessoa vem com essa ideia e quando verem que esse é que está a arrastar a maioria dos presidentes, cria-se um plano para eliminar o homem, mas vem primeiramente diabolizando o senhor. E qual é a sua visão quanto à questão da participação da África, ou seja, da inclusão do continente africano no Conselho de Paz e no Conselho de Segurança das Nações Unidas, quando até é, digamos que uma medida que faz parte dos documentos, mas na prática não funciona? Isso voltou a ser discutido uma vez mais nesta Assembleia também. Olha, essa é uma ideia que inicia muitos anos. Na sua ótica, por que é que isso não acontece até hoje? Sabe o que o Trump diz em 2020? Os africanos devem ser recolonizados. Eles nos consideram como selvagens. Quando um presidente, esse mesmo que está nos Estados Unidos, diz, e eu vi mesmo na televisão a dizer que os africanos devem ser recolonizados, vai te meter no Conselho de Segurança. Porque aquilo foi criado por conveniência. Porque a África, que tem quase, dizem, 4 mil milhões de habitantes, com todas as riquezas, até não era preciso pedinchar. Eles não nos querem mesmo lá. Mas é de lá onde saem muitas resoluções sobre o continente africano. Porque o que é que falta para a África decidir por si mesma? Não, mas a África não está lá. A África não está lá. Eles querem nos manter como vaca leiteira. Eles não querem nos ver lá, porque eles não nos consideram homens. Quando um presidente está a dizer que eles devem ser recolonizados, ele te considera. João Gonçalves, sim, atendendo a este debate que se levanta todo, e isto acontece praticamente em todas as assembleias da ONU, em todos os encontros, há sempre este debate, há sempre este discurso e a solicitação para este reconhecimento. Não sendo atendido até os dias de hoje, estamos a falar da edição 80 desta Assembleia Geral da ONU, como é que os países africanos devem se posicionar? É um pouco difícil dizer como é que se pode posicionar. Porque eu há dias disse, e vou repetir aqui, o mundo é uma sociedade anárquica. Quem tem força, quem tem dinheiro é que manda. Você, para se posicionar, você tem que ter peso. Mas mesmo assim, o Japão tem peso, a Alemanha tem peso, o Brasil tem peso. Não estão a ser admitidos. Aquilo é um grupo de gente que está lá a defender os seus interesses. A ideia do abandono, por exemplo, da organização seria uma saída para que a África pudesse ser... Abandonar a ONU? A ONU, estes eventos, por exemplo. Quem vir com essa ideia, o africano, presidente ou rei que vir com essa ideia de abandonar a ONU, vai ser derrubado. Vai ser derrubado. Devemos mesmo
vamos só lutando, pedindo, ir pedindo, provavelmente Mas até... vai pedir até quando? Provavelmente Quando é o até... direito que ele Também com o andar das coisas, a ONU dá-me a impressão, parece que vai desaparecer, porque já nem respeita, ninguém respeita a ONU. Eu há meses ouvi um ministro israelita a pedir o Guterres para se demitir. É um local de encontro, né? Onde vamos falando, porque se você vê o que a ONU já falou, desde 1945 até hoje, são bilhões de toneladas de palavras. Bom, vamos nos entretendo, chegamos lá, fizemos um discurso, porque eles, o dia que eu vi que a África... Mas não é altura, João Gonçalves, de África ter, digamos que, um posicionamento único, chegar à ONU e como que exigir o reconhecimento desta, ou a aceitação desta... Para você ter posicionamento único, tem que ter soberania. Nós somos independentes, não somos soberanos. Nós não temos força, mano. Eu posso morrer amanhã ou depois, você pode viver mais daqui a 50 anos. Você vai ver, não vamos entrar lá, porque não lhes interessa. Aquilo é um conselho de vencedores. Pô. Foram tirar a China, meteram lá, como tinha muita população, né? Mas aquilo é um conselho de vencedores. Provavelmente, em vez de ser conselho de segurança, deveriam dar a Assembleia Geral da ONU. Deveriam considerar as decisões da Assembleia Geral da ONU como decisões vinculativas. Está vendo? Né? Uhum. Agora, as decisões vinculativas da ONU só do Conselho de Segurança. Essa reunião onde todos os presidentes foram, as medidas que tomam não têm valor nenhum. Condenamos, mas se uma medida tomada pelo Conselho de Segurança da ONU, o peso é 1000 vezes ou bilhões de vezes mais do que... Então, o que se deveria fazer? É acabar com o Conselho de Segurança da ONU. E criar assim uma direçãozita, né? Que aprova as decisões do Conselho da Assembleia Geral da ONU. Também não querem. Só 5 mesmo é que mandam o mundo. Quando você ouve a França falar, parece grande coisa, afinal tira energia ali. Quando você ouve os Estados Unidos... E eles não querem... É tipo esses presidentes que eu me referi aqui, que pensam que o mundo é lavra deles. E ameaçam. João Gonçalves, estamos a caminhar para o final da nossa conversa e estamos hoje a viver um mundo com muitas guerras. Sim. A guerra que opõe, por exemplo, Israel ao Hamas, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já leva mais de 3 anos, e outros tantos conflitos, claramente aqui em África. Mas na visão do João Gonçalves enquanto africano, como é que a África deve aproveitar os conflitos que se verificam noutras partes do mundo para se desenvolver, para se posicionar de forma diferente neste mundo? Bom, era através mesmo dessa tal União Africana que não tem meios, as pessoas juntarem esforços, lutarem no sentido... Olha, por exemplo, criamos a Zona de Comércio Livre da África, né? Está a funcionar? O gabinete funciona no Ghana. Já ouviste alguma coisa? Você está a ir no Congo, ele está a travar com o teu cimento, não passa? Mas está a vir buscar feijão aqui? Quer dizer, há um egoísmo entre os próprios países, os países africanos. Penso que Angola não tem esse espírito, não é porque sou angolano, né? Os países africanos, quando vê o outro a desenvolver, ele ajuda a destruir. Mas o espírito era, todos unirmos esforços, criarmos uma série de projetos. No caso, por exemplo, cada país, em vez de estar a deixar esses homens virem buscar as nossas matérias-primas aqui, associarmos, vamos criar uma indústria, o Congo e Angola. Os mineiros estão no Congo, estão em Angola. Por que não criar indústrias conjuntas, né? Juntarmos, produzir e vendermos os produtos já acabados. Ainda é uma miragem sonhar com a industrialização do continente? Primeiramente, você tem uma fuga de quadros para fora. O continente, os melhores elementos que o continente tem estão nos Estados Unidos, estão na França, estão no outro. Primeiro é atrair os quadros que vêm. Segundo, podíamos até começar por desenvolver a agricultura. O presidente Neto disse isso. Hein?
eu um dia me recordei, o presidente disse isso. A agricultura é a base. E a indústria? Fator de desenvolvimento. E declarou mais, 1979, ano de formação de quadros. Ele parece que tinha aquele espírito dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos começaram assim. Primeiro, investiram na formação, investiram na agricultura e depois começaram a transformar os seus produtos no terreno. A pergunta que eu faço é, a África está em tempo de fazer isso? Ainda está em tempo de fazer isso? Sim, isso também já é questão de vontade. Mas há muito oportunismo, muita politiquice, muita inveja. Os africanos pensam, esses países foram talhados pelos europeus. Nós ainda nem somos nações. Está a faltar um pensamento africano? Sim, o pensamento africano em algumas pessoas existe. O problema é pôr. Como é que eu posso dizer? É executar esse pensamento, porque eu te disse que muitos presidentes são presidentes como lacaios. Ele está ali, se você fizer isso, vai sair. E ele fica lá 5 anos, 50 anos, vai-se embora, vem. Tipo Museveni, fica mais lá 10 anos, vai-se embora. E fala da questão de presidentes, há também a questão que tem a ver com a questão de se perpetuar no poder. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Esses elementos que se perpetuam. Eu vou te citar um caso. Aquele Ouattara que está ali. O Ouattara que ainda se diz candidato, não é? O Ouattara fez tudo para afastar o Gbagbo. E por que o Gbagbo foi afastado? Porque o Gbagbo não tinha mais aquele... Ele uma vez disse assim, os países francófonos estão ultrapassados, eu vou fazer uma política anglófona. Lhe tiraram, meteram o Ouattara. O Ouattara é um puro lacaio dos franceses que está ali. Se há invasão que pode matar aí, a invasão que pode matar no Burkina Faso, no Mali, no Níger, vai sair mesmo ali. Ele está ali para dominar. E há outro, o Museveni, sabe que o Museveni é que foi escolhido pelo presidente Bill Clinton para derrubar o Mobutu, para coordenar. Então, eles armam mesmo quando um país tem espírito de desenvolver. Visto como quando a África do Sul, o presidente da África do Sul foi na Casa Branca, o Trump está a lhe mostrar assim, um documento de falso genocídio. Na África do Sul, quem fez genocídio são os negros. Então, essas são essas coisas que eles fazem para travar, mas o espírito deve mesmo continuar. João Gonçalves, rapidamente, e porque temos que nos despedir, que África é que a perspectiva é que sonha ver daqui a 10, 15, 20 anos, a olhar para todos esses desafios que aqui levantamos, a questão da industrialização, do desenvolvimento da agricultura e, fundamentalmente, da fuga de quadros que o continente continua a registrar, fuga de cérebros. Que África é que sonha ver? Eu sonho com uma África que tenha uma formação robusta em termos de quadro, uma África cujos projetos, os países, os seus projetos não dependam de instruções externas, países que, talvez os meus netos, né? Porque nem os meus filhos vão ter essa África, países que travem essa saga de fuga de jovens para Portugal, onde estão a ser achincalhados em outros países, está vendo, né? Essa é a África que eu sonho, mas também não estou a ver muito... Há quem diz que eu sou muito pessimista, mas esse é o meu ponto de vista. E depois, desde que eu comecei a falar sobre a África, não vejo nenhum avanço, mesmo discurso, tour de pó. É legítimo sonhar, mas eu lhe pergunto como materializar todo este sonho. Materializar é criar projetos, formar quadros, a seguir o exemplo, por exemplo, dos tais tigres asiáticos, está a ver, né? Não é preciso criar mastodontes. Começamos, está a ver aquele Cafu que o nosso presidente inaugurou? Aquele Cafu podia ser bem aproveitado para desenvolvermos a agricultura ali, aquela população sabe cultivar, sabe criar gado e depois ir alimentando. Esse exemplo deveria ser
para toda a África, para não começarmos toda hora a ser achincalhados, porque eles é que vieram nos buscar, vieram nos descobrir, dizem que nos descobriram. E agora Mas dizem que encontraram civilizações aqui em África. exatamente. João Gonçalves Benedito, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para estar à conversa connosco nesta quinta-feira. Esperamos contar consigo em próximas oportunidades. Eu estou aqui, eu sou angolano, obrigado por me ter convidado. Não sou sabichão, isso que eu disse é que eu via, que eu penso. Amanhã alguém pode vir desmentir o que eu disse. Muito bem. É normal. Nosso convidado de hoje foi João Gonçalves Benedito, professor, jornalista e especialista em assuntos africanos. Falamos sobre políticas africanas, sobre a situação na República Democrática do Congo, com a condenação do ex-presidente Joseph Kabila Kabange. Recordo, foi condenado na passada terça-feira à pena de morte pelo Tribunal Militar daquele país. Nós voltamos, já sabe, na próxima quinta-feira, a partir das 21 horas, para mais uma especial entrevista. Amanhã, a partir das 6 horas, você pode acompanhar na Girassol FM o Bom Dia com Energia, com João Alves, e a partir das 7 horas, aqui na TV Girassol, você vai acompanhar o Manhã Girassol com a Iracelma Arnaldo. Durante todo o dia temos informação e entretenimento para si, aqui nas plataformas da rede Girassol. Boa noite, fique bem, até a próxima oportunidade.